Montar um planejamento perfeito é só uma forma bonita da gente esconder o nosso medo de aparecer em público. Imagina que você trabalha num selo, na gestão de alguns artistas, seja 1, 3, 5, 10, e cada um deles precisa ter uma estética visualmente bonita e consistente. Você precisa pensar não só o que o artista vai postar durante o lançamento, mas também fora dele, tá ligado? E muitas das vezes a gente cai nesse lugar onde, pô, quando eu tiver um plano perfeito, eu vou começar a me comunicar, eu vou começar a postar. E é sobre exatamente o que eu quero falar nesse vídeo. Se você não me conhece, eu sou Kim Petroff, eu trabalho com estratégia de marca e direção criativa para selos e artistas dentro da música urbana. E nesse vídeo eu quero te mostrar por que muitas das vezes a marca, ela não é só aquilo que a gente coloca num PDF, num documento, e algumas ideias que podem destravar a criação de conteúdo mesmo quando a gente ainda tá construindo a marca. E como isso me fez refletir um pouco sobre a importância da gente não esperar o plano, a estratégia perfeita e de fato ir lá e testar ideias rápidas. E principalmente sem fazer todo esse processo de uma forma genérica, né? E se você curte entender um pouco mais de direção criativa, já se inscreve aí. Acho que existe muito esse mito de quando a estratégia fica perfeita, o plano ficar perfeito, de fato a gente vai conseguir iniciar a nossa comunicação ou determinado projeto, né? Mas o foda é que eu acho que isso é só um disfarce pro medo que a gente tem muitas das vezes de aparecer em público. E não, eu não tô falando que um planejamento de conteúdo, uma estratégia de marca, ela não é importante. Ela importa demais, inclusive eu vendo isso. Você pensar no posicionamento, nos diferenciais, na personalidade que a gente quer transmitir. Qual que percepção a gente vai querer passar pro público. Tudo isso é muito importante na hora que a gente tá construindo a nossa marca. Mas o lance é que a marca, ela não é necessariamente esse destino final, sabe? Ela existe muito pra gente conseguir trazer clareza sobre a direção que a gente vai querer comunicar. A nossa marca, ela não é aquilo que tá dentro de um PDF, dentro de um documento. A marca, ela tá no que a gente tá comunicando hoje, no que a gente vai comunicar amanhã, na semana que vem, e essa repetição de comunicação é o que de fato constrói a marca, tá ligado? E eu tô falando isso porque eu acho que eu tô passando muito por um momento parecido. A gente tá organizando um pouco essa parte da comunicação hoje dentro da Bucket, pensando desde a parte estratégica, desde a parte do visual, e mesmo sem tá tudo bonito, tudo pronto, eu resolvi tomar vergonha na cara e começar a me comunicar, tá ligado? E pô, eu poderia esperar uma identidade visual ficar pronta, eu podia esperar um planejamento de conteúdos, quadros, tudo, os formatos, tudo ficar bonitinho. Mas talvez essa espera de esperar esse plano ficar pronto, muitas das vezes a gente acaba perdendo uma parada na marca que é a mais importante, que é justamente a marca estar viva, tá ligado? Em processo, construindo em público. E esse vídeo, esse processo, tudo isso que você tá vendo é de fato a marca agindo, Botafé. Na maioria das vezes a gente não precisa desse plano estratégico, perfeito, redondinho. O que a gente precisa mesmo é começar a se comunicar. E se você tá travado, eu gosto de pensar em alguns pontos mínimos que podem ajudar a gente com esse processo. Eu acredito muito que o primeiro deles é a gente entender o que de fato o artista, você acredita. Entender qual que é a ideia central que a gente carrega. Acho que tá muito relacionado ao posicionamento, né? Como que você quer ser visto? Quais são as ideias que vão permanecer quando você estiver comunicando? Qual que é a ideia central, aquela tese, bota fé? E eu acho que aqui tá muito conectado à nossa personalidade e à nossa visão de mundo, né? Como que você enxerga as coisas que estão acontecendo. Outra coisa é muito importante a gente entender com quem que a gente tá falando, quem que é o nosso público, quem que é a nossa audiência, quem que é a outra pessoa que tá ouvindo do outro lado. E aqui eu não tô me referindo a quantos anos, onde essa pessoa mora, tá ligado? Eu quero tentar ser mais específico nesse sentido. Entender o que essa pessoa tá valorizando, que tipo de interesse essa pessoa tem. E por último, mas não menos importante, é entender como é que é o tom que você tá falando, o tom que o artista tá comunicando. Ele vai ser um tom mais reflexivo, ele é mais provocador, como é que é? Como ele fala, Botafé? Eu tenho certeza que definindo o que você acredita, pra quem que você fala e o tom que você fala, fica muito mais fácil esse processo. Eu acho que isso é o suficiente pra gente começar a comunicar, tá ligado? E o resto a gente vai refinando enquanto a gente vai postando, Botafé, enquanto a gente vai se comunicando. Muitas das vezes a maior parte do que a gente acha que precisa ter antes de postar, a gente muitas das vezes só vai descobrir isso postando. A gente vai postando, a gente vai testando e a gente vai aos poucos entendendo o que funciona de fato pro público, o que funciona pro selo, pro time que tá ali por trás, pro artista. A gente começa a perceber não só os formatos que de fato eles vão melhores, mas também os formatos que a gente gosta de produzir, o que é mais prazeroso de fazer. E outra coisa que eu gosto muito de pensar nesse processo de criação é se esse post, se esse conteúdo, ele aparecesse pra mim no meu feed,
será que eu pararia pra ver ele? Essa lógica, a gente pensar dessa forma, ajuda muito a gente a entender também quem tá do outro lado, quem que tá consumindo o que a gente tá fazendo. E o que força a gente a pensar como se a gente fosse a nossa própria audiência. E não é pensar naquilo que funciona e que vai estourar e que vai dar certo e que vai gerar muita view e que vai dar muito alcance e uau. Não, eu acho que é pensar só, pô, a gente tá passando valor pra audiência, pras pessoas que estão assistindo a gente, isso tá, de fato, é importante pra eles. Qual que é a utilidade do que a gente tá fazendo pro outro lado? E eu acho que isso tira também um pouco do nosso ego e parar de pensar exclusivamente só na gente, no nosso conteúdo. E mesmo respondendo tudo isso, o que de fato sobra é a gente de fato ir lá e criar, e comunicar, e repetir, e fazer isso de novo, e de novo, e de novo. Toda essa comunicação dessa forma consistente começa a virar uma bola de neve, tá ligado? E aos poucos as pessoas certas que a gente tá mirando vão aparecendo, a gente vai encontrando e gerando novas conexões, a gente vai crescendo a nossa audiência, o nosso público, e principalmente a gente aos poucos vai entendendo o que de fato funciona pra gente. E de uma forma resumida, a clareza ela nunca vai ser esse destino final. E construir, deixar a nossa marca sempre vai depender da gente estar consistentemente, todo dia, indo lá e comunicando e se posicionando e falando no que a gente acredita. Mas também quero saber o que vocês acham disso, tá ligado? Se esse vídeo fez sentido pra você, já se inscreve no canal aí. Se você tá precisando de alguma ajuda que envolva marca, direção criativa, criação de conteúdo, clica no primeiro link abaixo, fechou? Tamo junto, é nóis.